Olá, e depois de vários pedidos para explicar melhor o Sermão de Santo António aos peixes, agora vou explicar o capítulo 3º. Não sei se isto vai caber tudo num vídeo de 10 minutos, mas vamos tentar. Então, como eu já vos tinha dito no capítulo 2, estamos agora a falar sobre os louvores dos peixes, só que desta vez vai ser em particular. Então, o padre António Vieira escolheu 4 peixes que se distinguem dos outros pelas suas virtudes. O primeiro peixe é o peixe do Tobias. Porquê? Porque Tobias ia casualmente com o anjo de São Rafael a passear quando um peixe tentou tragá-lo, que é tipo comê-lo. Porque é assim perfeitamente normal. Estamos ali a passear no mar e vem um peixe e tenta-nos comer. Ele gritou assombrado. Eu gostei desta palavra porque é muito spooky. Nós estamos aqui no Halloween e ele estava assombrado, portanto até gostei. Mas o anjo aconselhou a pescá-lo e que lhe retirasse as entranhas. Portanto, ele pegou no peixe, ele pescou o peixe, não é? E tirou-lhe as entranhas. Porquê? Porque, segundo o anjo São Rafael, o fel cura a cegueira e o coração livra dos demónios. E então, casualmente, o pai estava cego, mais outra vez, não é? E então, o fel curou a cegueira do pai. E depois também, casualmente, havia um diabo, não é? Um demónio, que se chamava Asmodeu, que matou 7 maridos a uma rapariga chamada Sara, mas que depois que Tobias usou o coração do peixe, não é? Ele conseguiu que o anjo, que o demónio fugisse. E, outra vez, casualmente, Tobias casou com a Sara. Até calhou bem, não é? Pronto, ficou tudo assim muito bem. O pai ficou a ver, ele casou com a Sara, ficou ótimo. Então, também Santo António tinha o mesmo poder que o peixe de Tobias, pois desde que os homens abrissem o seu coração, ele poderia curar-lhes a cegueira e livrá-los dos demónios. Ou seja, curar a cegueira neste caso era curar-lhes os pecados e a ignorância, e aqui o coração simboliza o poder purificador da palavra. Depois vem o segundo peixe, que é a rêmora. Este peixe, quando se cola ao leme das naus da Índia, consegue mudar-lhes o rumo pela sua força e pelo seu poder. Portanto, ele simboliza a força e o poder da palavra dos pregadores. Também Santo António consegue domar e parar a fúria das paixões humanas. Portanto, ele é pequeno e humilde, mas ele consegue fazer isso. Entretanto, depois vai aparecer nesta parte da rêmora umas naus. Então, chega a nau da soberba e as velas estavam... Sabem o que é soberba, não é? Aquelas pessoas super orgulhosas que acham que são melhores que as outras. Essa nau chegou, mas quase que arrebentando, não é? Porque achava que podia transportar as coisas e ser a melhor de todas elas, mas quase que se espetando contra as rochas. Mas depois o Santo António pôs a mão ao leme e as velas amainaram. Pronto. E então isto é para criticar o excesso de orgulho. Depois veio a não vingança, tralalá, tralalá. E então, a não vingança não ia dizer tralalá porque estava cheio de ódio, portanto era mais... E então o Santo António deteve a ira. Como? Então ele pegou nas bandeiras da paz e fez com que se salvassem amigavelmente, ou seja, deixou de haver guerra entre as naus da vingança. Portanto, aqui o que é que se critica? O ódio e o desejo de vingança, o desejo de se querer acabar com o outro. Depois veio a nau da cobiça, que vocês sabem que a cobiça é o excesso de ganância, as pessoas quererem ter tudo para elas. Como é que, portanto, iam sobrecarregadas, estão a ver? Era tipo uma nau que vinha carregada até aqui em cima, portanto ela quase que se afundou, mas o Santo António fê-los parar para aliviar um bocado da carga para eles poderem escapar do perigo. Portanto, isto é uma crítica à ganância, ao materialismo, à cobiça, a todas as pessoas que querem ter mais que os outros. E depois vem a nau sensualidade, que navegava sem qualquer tipo de leme, ok? De leme, sim, pronto, não tinha orientação,
e estavam a ser enganados pelos cantos das sereias. Vocês sabem que elas, nestas histórias, como na história do Homero, não é? da Odisseia, as sereias, quando cantavam, era para seduzir os homens e depois para os trazer até ao fundo do mar para os matar. Então ele consegue esclarecê-los com a luz, e eles deixaram de ter vontade de ser seduzidos pelas sereias e ficaram puros. Portanto, isto é para criticar a tentação, o fascínio e quando as pessoas estão desorientadas e não sabem o que fazer da sua vida. O torpedo é um peixe pequeno que treme e faz tremer o braço do pescador, ou seja, quando o pescador finalmente consegue apanhá-lo no anzol, ele deve fazer uma espécie de descarga elétrica e faz tremer o braço e o pescador larga a cana e depois não o apanha, não é? Então, Santo António lamenta que em terra haja tantos homens a pescar e a tremerem tão pouco, pois os homens poderosos não se deixam converter. Portanto, isto é uma forma, como vocês veem, alegórica de ele estar a dizer que os homens poderosos continuam a ser corruptos e a fazer mal aos índios. E depois vai dar o exemplo de Santo António, que conseguiu converter 22 pessoas que ficaram a tremer. Então o que é que o verbo tremer aqui quer dizer? Que assusta, que choca, que influencia, está bem? E depois temos aqui o 4 olhos, pá, não reparem aqui no meu desenho, porque eu também não sabia explicar de outra maneira, mas o 4 olhos tem 2 olhos a olhar para cima e 2 olhos a olhar para baixo. E ele anda aqui à tona da água, ok? Então, por um lado, ele consegue olhar para o céu, para o paraíso, mas também consegue olhar para baixo, para o inferno. Portanto, ele tem uma espécie de dupla consciência das coisas. O problema é que ele, estando aqui, ele tanto pode ser comido pelos pássaros que vêm do céu, que o podem comer, como do fundo do mar, dos peixes que vêm do fundo do mar, que também os podem comer, ok? Portanto, eles por um lado têm mais visão, mas por outro lado também estão mais fragilizados. Então, Santo António pede para haver maior vigilância relativamente a todos os perigos. Para acabar, o Padre António Vieira diz: crescei peixes, crescei e multiplicai, e Deus vos confirma a sua bênção. Portanto, ele está a dizer que os peixes sustentam os pobres, não é? Porque eles os apanham, mas os ricos depois acabam por manipular os pobres e aproveitar-se dos pobres. Portanto, os pobres são como as sardinhas, que são em grande número e depois acabam por ser o sustento dos pobres, mas os ricos comem salmão e outros peixes mais complicados porque comem à mesa dos reis e dos poderosos, ou seja, os ricos conseguem influenciar os reis e as pessoas mais poderosas, e por isso é que eles são beneficiados e depois continuam a aproveitar-se dos pobres que trabalham todos os dias, neste caso os índios que andam a pescar, e depois os colonos do Maranhão limitavam-se a apropriar-se de tudo que era deles. E pronto, e tenho, está o capítulo 3º explicado. Espero que tenham percebido, e agora se calhar só para a semana é que eu faço o capítulo 4 e 5, não sei, depois vai depender se eu tenho tempo ou não, porque eu também tenho muito que fazer na escola, tenho que corrigir muitos testes e pôr as notas no Inovar, etc. Então, desejo-vos a todos uma boa semana e sejam felizes, e não se esqueçam que as palavras são poder. E sempre que vocês aprendem português e aprendem novos autores, vocês aprendem a não serem manipulados pelas palavras. Então, até à próxima!